Aquisição de bens, quando tiver a aquisição de bens com outras hipóteses que não for o critério de julgamento maior desconto ou menor preço, o prazo são de 15 dias úteis. O prazo, o intervalo mínimo de publicação são 15 dias úteis, tá? Lembrando que na nova lei de licitações e contratos, o prazo é sempre contado em dias úteis. Você vai excluir o dia da publicação e vai incluir o dia final, que é o dia da sessão, certo? Vamos agora falar sobre serviços comuns e obras. Para serviços comuns, para obras e para serviços comuns de engenharia, quando o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto, serão 10 dias úteis de publicação, tá? Para os critérios de julgamento, quando for serviços comuns, obras e quando for serviços comuns de engenharia, o prazo de intervalo mínimo será de 10 dias úteis, tá bom? Quando o critério de julgamento for maior desconto e menor preço para serviços comuns, para obras e serviços de engenharia, o prazo de intervalo mínimo de publicação serão 10 dias úteis. Eu estou repetindo aqui, mas é por quê? Porque você precisa fixar esse tipo de informação, você precisa memorizar esse tipo de informação. Por isso que eu estou repetindo e repetindo a mesma informação aqui. E eu quero que você anote também, faça um quadrinho aí para você ter sempre no seu coração essa informação. Por que que isso é muito importante? Imagina o seguinte, imagina que aí no seu ente público, você precisa contratar um serviço de engenharia. É uma pinturas, né? Vamos pintar as paredes, vamos pintar o nosso prédio aqui, vamos pintar. Porque o prédio está deteriorado, já está mofando as paredes, então nós vamos fazer aí, passar um batom, vamos fazer uma pintura no prédio, tá bom? Primeira coisa que você precisa entender é que para esse tipo de licitação, que aí você vai colocar ali o menor preço, né? Ou maior desconto em cima da tabela da SINAP, por exemplo, você vai colocar maior preço, o menor preço ou maior desconto, utilizando as tabelas referenciais, né? Porque se trata de um serviço de engenharia. E aí, como que você vai fazer o que você deve levar em consideração? Você deve levar em consideração que, no mínimo, esse intervalo de publicação, esse prazo de publicação, no mínimo, ele tem que ser de 10 dias. Ah, professora, mas eu vou publicar com 10, com 15 dias. Não tem problema. A mais você pode publicar, você não pode publicar com um prazo menor do que esse que é previsto em lei, tá bom? Então, fica tranquilo aí que nós vamos continuar aqui com os nossos prazos, com a nossa aula de prazos, e quando a gente chegar ao final, você já vai ter aí todos os prazos que você precisa saber para você não errar e não ter uma licitação aí publicada e depois perder essa licitação por causa de um erro nos prazos, ok? Então, vamos dando sequência aqui. Até aqui você já sabe o que é intervalo mínimo, já expliquei para você o que é intervalo mínimo. Você já sabe quando o critério de julgamento para aquisição de bens e serviços comuns for maior desconto ou menor preço, o intervalo mínimo é de 8 dias úteis, né? E se o critério de julgamento for diferente, o intervalo mínimo é de 15 dias úteis. Quando você for contratar serviços comuns e quando você for contratar obras ou for contratar serviços comuns de engenharia, o seu intervalo mínimo é de 10 dias úteis. Até aqui são essas as informações, certo? Aproveita para seguir as nossas redes sociais, certo? O Instagram, aproveita para seguir aqui também no YouTube, que sempre tem muita informação nos canais do Licita Clube para você estar sempre antenado, sempre por dentro e ainda
entender na prática como é que funciona direitinho a nova lei de licitações e contratos. Entender aquilo que tudo que está na lei, toda aquela teoria, que jeito que funciona, como é que faz, como é que é, tá bom?